Bem-vindos a mais um capítulo de matéria de desenho e análise de algoritmos. O tema deste capítulo serão as árvores binárias de pesquisa equilibradas. A árvore binária de pesquisa é um tema que nós já abordamos noutras cadeiras, como por exemplo em estruturas de dados, mas aqui iremos fazê-lo com mais alguma profundidade. Antes de qualquer outra coisa, quero começar por dar-vos um bocadinho de motivação, ok? E explicar um bocadinho qual é o contexto onde vamos usar este tipo de estruturas de dados. Para isso, vamos começar por estabelecer que nos interessa de algum modo manter um conjunto S de objetos que são comparáveis. Esta noção de objetos comparáveis é algo que nós já falámos noutras partes da matéria, como por exemplo quando estamos a falar em ordenação. Devem recordar-se, não é, que falámos de algoritmos que eram um bocadinho comparativos, ou seja, que para conseguir de algum modo estabelecer uma ordem entre os objetos, necessitava que eles fossem comparáveis. E, portanto, esta noção implica então que dois objetos são comparáveis se nós temos hipótese de dizer que um é menor que outro, que são iguais ou que são maiores. Portanto, queremos estabelecer no fundo a tal relação de ordem. Um exemplo de objetos que são comparáveis são, por exemplo, números, não é? Que são intrinsecamente comparáveis. Números inteiros, números flutuantes. Mas a intenção aqui é que nós podemos generalizar um bocadinho esta ideia de comparabilidade e podemos, por exemplo, comparar entidades mais complexas. Imaginemos, por exemplo, alunos, onde podem ter um nome e um número mecanográfico, e nós podemos definir, consoante a nossa aplicação, se vamos comparar pelo nome, se vamos comparar por um mecanográfico, se vamos comparar por um desses atributos e depois em caso de empate por outro. Podemos comparar, por exemplo, equipas de um determinado desporto, como futebol, handball ou basquetebol, por exemplo, pelo número de pontos que têm, pelo número de gols, etc, etc. Portanto, aqui, o principal aqui no fundo é dizer que este tipo de estruturas de dados são bastante genéricas, no sentido em que a única coisa que elas precisam sobre os objetos sobre os quais vão operar é que eles sejam comparáveis. Está bem? Portanto, isto estabelece desde logo que elas são bastante gerais. Alguns possíveis problemas de interesse quando estamos a usar então uma estrutura de dados como esta são os seguintes. Imaginemos então que temos um conjunto S de objetos então comparáveis e queremos determinar se um dado item, se um dado objeto está ou não no conjunto. Não é? E, portanto, queremos adicionar coisas ao conjunto, retirar coisas do conjunto e verificar se ele está lá. Se o problema fosse só assim, haveria muitas outras possíveis soluções. Não é? Isto é, se nós tivéssemos à partida um conjunto que é estático, que não muda, poderíamos, por exemplo, colocar um array, ordená-lo e depois fazer coisas como pesquisa binária. A questão aqui é que muitas das vezes, em problemas reais, este conjunto é dinâmico, ou seja, ele vai sofrendo alterações, vai sofrendo adições de elementos, vai sofrendo remoções de elementos e, intercalado com estas operações, nós temos então que determinar se um dado item está ou não nesse conjunto. E, portanto, para fazer isto, já não é possível, então, pré-ordenar o conjunto e simplesmente verificar com algo como pesquisa binária. Não é? E, portanto, isto é um problema que é intrinsecamente um bocadinho mais complexo e que envolve, então, esta parte do dinamismo. A partir deste momento, nós temos muitos problemas também, digamos, semelhantes ou de caráter semelhante. Por exemplo, para além de verificar se o elemento está ou não lá dentro, podemos querer, por exemplo, verificar qual é que é o maior elemento, qual é que é o menor elemento, noções que, lá está, são muito relacionadas com a tal noção de comparabilidade. Podemos também querer, por exemplo, determinar quais são os elementos que estão num dado intervalo, seja que são maiores ou iguais, por exemplo, inclusive do que um A e menores ou iguais que um dado B. Podemos querer simplesmente ordená-lo e, portanto, há toda uma série de tarefas que nós poderíamos fazer. E a resposta a este tipo de tarefas é precisamente então usar uma árvore binária de pesquisa. Portanto, como nós veremos, elas são bastante flexíveis e permitem-nos responder a este tipo de perguntas de uma forma bastante eficiente. Está bem? Portanto, no fundo, uma árvore binária de pesquisa é uma estrutura de dados muito geral que de algum modo atua sobre a ordem e que de algum modo consegue responder a este tipo de perguntas. Antes de falar do que quer que seja, convém então estabelecer um bocadinho a terminologia, neste caso será essencialmente relembrar, mas convém que eu garanta, não é, que vocês ainda estão confortáveis com os termos que eu vou usar no resto desta apresentação. Comecemos então por olhar para uma árvore, não é? E, portanto, ao predecessor de um nó, portanto, ao nó que o antecede, nós chamamos de pai. Não é? Por exemplo, o pai do B é o nó A, o pai do C é o nó A, o pai do D é o nó B, o pai do E é o nó F e por aí adiante. Por sua vez, os sucessores de um nó são aquilo que nós chamamos dos seus filhos. Não é? Por exemplo, os filhos do A são o B e o C, os filhos do B são o D e o E, o filho do C é um F. Por outro lado, chamamos a grau de um nó ao número de filhos. Por exemplo, o grau do nó A é 2 porque tem 2 filhos, B e C. O grau do nó C é 1 porque tem um filho, o F. O grau do nó F é 0 porque não tem nenhum filho. Chamamos de folha, exatamente seguindo um bocado aquela terminologia de árvore, não é? Como no
No extremo de uma árvore estão as folhas, aqui no extremo de uma árvore real estão as folhas, no extremo de uma árvore computacional também estão as folhas. E, portanto, um bocadinho mais formalmente, uma folha é um nó de grau zero, ou seja, um nó sem fios. Neste caso, por exemplo, os nós folha são apenas o D, o E e o F. Chamamos de raiz da árvore ao único nó que não tem pai, portanto, o que não tem antecessor. Aquele que está, no fundo, no topo da árvore. E, finalmente, no contexto deste slide, chamamos a uma subárvore, a um subconjunto de nós ligados da árvore. Não é? Por exemplo, podemos ter uma subárvore que era o B, o D e o E, apenas estes três nós, ou uma subárvore que seria o A, o B, o D e o E, ou uma subárvore que seria o A, o C e o F, e por aí adiante. A estas ligações aqui, a estas arestas que ligam os nós chamamos normalmente de ramos. Portanto, a ideia aqui, no fundo, é usar nomenclatura que tem um pouco a ver com uma árvore realmente natural. Não é? Portanto, é daí que vem os nomes como folhas, raiz, ramos e por aí adiante. Chamamos de caminho a uma sequência de ramos entre dois nós. Por exemplo, o caminho entre o nó A e o nó D é o ramo que liga o A a B mais o ramo que liga o B a D. O caminho entre o nó A e o nó F é o ramo AC mais o ramo CF. Okay? Dizemos que o comprimento de um caminho é o número de ramos contido nesse caminho. Por exemplo, o caminho de A até D tem comprimento 2, porque tem este ramo aqui mais este ramo aqui. A profundidade do nó é o comprimento do caminho desde a raiz até esse nó. E normalmente estabelecemos, não é, que a profundidade do nó raiz é 0. Não é? Porque literalmente o caminho que vai da raiz até à própria raiz é um caminho que não necessita de nenhum ramo, portanto é 0. E a profundidade do nó B seria 1, precisamente porque o caminho que vai da raiz até esse nó tem apenas um ramo. E a profundidade aqui dos nós folhas, na imagem aqui desta árvore, é precisamente 2. Finalmente, completando um bocadinho o ramalhete de termos que estão aqui nesta figura, temos que a altura da árvore é a profundidade máxima de um nó. Neste caso, os nós mais profundos são as folhas e estão a uma altura que é de 2, porque a profundidade que eles estão é 2. Tá? Portanto, é só uma questão de definição, é só uma questão de termos aqui um bocadinho uma noção, não é, daquilo que está a acontecer. Comecemos a falar então agora um bocadinho mais não só de árvores, mas realmente de árvore binária de pesquisa, do conceito do que é uma árvore binária de pesquisa. Okay? E o conceito de uma árvore binária de pesquisa é o seguinte: é uma árvore que é binária, já agora binária porque tem, no fundo, no máximo os nós têm grau 2, ou seja, no máximo tem 2 filhos, e para que ela seja de pesquisa, e não apenas árvore binária, ela tem que obedecer à seguinte restrição, ao seguinte invariante. O valor do nó, de qualquer um dos nós da árvore, tem que ser maior que os valores de todos os nós da sua subárvore esquerda e, por sua vez, menor que todos os valores de todos os nós da sua subárvore direita. Acho que vamos exemplificar aqui com uma figura para ser um bocadinho mais fácil. Okay? Por exemplo, nesta árvore que temos aqui, o nó aqui de cima, a raiz, que é o 5, é maior que todos os nós da subárvore esquerda, porque 5 é maior do que 3, maior do que 4, maior do que 1. Por sua vez, o 5 é menor que todos os nós da subárvore aqui deste lado. Okay? E, portanto, 5 é menor que 10, do que 7 e 42. E, portanto, neste caso, o 5 obedece à restrição que é dada, mas nós precisamos ainda de mais restrições. Para ser verdade que é uma árvore binária de pesquisa, nós precisamos também que esta condição seja obedecida em todos os nós. E, portanto, temos que verificar agora só aqui, comparando o nó 3, se isso acontece. E, de facto, o nó 3 também é maior do que todos os nós deste lado, é maior que 1, e o nó 3 também é menor do que nós deste lado, que são 4, e a mesma coisa acontece para o 10. As folhas, naturalmente, já obedecem à restrição, porque já não têm filhos nenhuns, ok? Portanto, isto é um exemplo de uma árvore, que é binária e de pesquisa. Aqui temos casos de árvores que não são árvores binárias de pesquisa. Desde logo, podemos ter casos onde, por exemplo, logo na raiz falha essa condição. Imaginemos algo como, olhando para aqui, o 5 não é maior do que todos nós nessa subárvore aqui do lado esquerdo, porque temos aqui o 7, e o 7 é maior que 5. Apesar da subárvore aqui deste lado, o 4, não é? Deste lado o 2 é mais pequeno, deste lado o 7 é maior, no entanto, a raiz quebra essa condição comparado com o 7. Notem, no entanto, que não chega a comparar se a condição é verdade para a raiz. Okay? Portanto, tem que acontecer isto em todos os nós. Um exemplo é que esta árvore, que realmente não é uma árvore binária de pesquisa, e neste caso acontece que, se olharmos para o 5, ele obedece às restrições, porque 5 é maior do que 3, 1 e 2, e é menor do que 7, 6 e 8. No entanto,
quando verificamos a condição só no nó 3, a condição falha. Porque temos aqui que o 3 é maior que 1, no entanto também é maior que 2. E para ser área binária de pesquisa, este nó teria que ser menor que todos aqueles que estão na sua subarco direita. Está bem? Portanto, é um bocado isto que nós queremos então com uma área binária de pesquisa. Eu podia mostrar aqui ainda mais exemplos, mas suponho que esta seja uma noção que para muitos de vocês até já começa a ser relativamente intuitiva. Uma consequência destas regras, não é? De estarmos sempre menores todos de um lado e os maiores todos do outro lado, é que o menor valor de todos tem que estar no nó mais à esquerda. Não é? Portanto, se garantidamente estes são mais pequenos, e por sua vez, quando estamos neste aqui, estes aqui também são mais pequenos, e por sua vez, sempre assim, e portanto, o nó mais pequeno de todos, neste caso, estará sempre aqui com 1. Aliás, se eu fosse para trás, podemos ver aqui, não é? Que nestas áreas na área de pesquisa, o nó mais pequeno é aquele que está mais à esquerda. Por sua vez, o maior valor de todos, naturalmente, tem que estar no nó mais à direita. Então, isto é só uma consequência mais ou menos óbvia, mas é para garantir que vocês ficam com um pouco de intuição daquilo que está a fazer a área binária de pesquisa. Mas então, para que é que servem as áreas binárias de pesquisa? Um exemplo básico pode ser pensar um bocadinho que ela serve para nos ajudar um pouco a pesquisar um valor. Não é? Numa área binária de pesquisa, se eu estiver à procura de um valor, eu posso usar o facto de usar aquele invariante para conseguir decidir o que fazer. Imaginemos, por exemplo, que eu estou à procura. Será que a árvore contém o número 7? Começo pela raiz, comparo 7 com 5 e vejo, ok, 7 é maior que 5. Então, naturalmente, a existir o número 7, ele tem que estar na subárvore do lado direito. Porque eu sei que, à partida, todos os elementos que estão do lado direito são maiores e todos os elementos do lado esquerdo são menores. Ou seja, a única hipótese de ele estar na árvore é estar realmente deste lado. Então, avanço para aqui, comparo com o nó 10 e verifico que o 7 é menor que 10. Desse modo, a existir tem que estar naturalmente do lado esquerdo. Então, continuo a percorrer e, neste caso, cheguei ao 7, verifico que o nó é igual e encontrei. Okay? Portanto, isto é um bocadinho como uma maneira já quase que pré-calculada de para onde é que podem estar os nós que nós estamos à procura. E, portanto, um algoritmo para verificar se contém, no fundo, é simplesmente começar na raiz e ir seguindo para a esquerda ou a direita, consoante o valor seja menor ou maior que o nó atual. Verificamos agora um bocadinho o que acontece se o nó não existisse. Se eu perguntar aqui, existe o nó 4? Ou existe o número 4 dentro da área binária de pesquisa? Começava com 5, verificava que 4 é menor que 5, tinha que estar para este lado. 4 é maior que 2, teria que estar para este lado. 4 é maior que 3, teria que estar para este lado. E como finalmente já estamos numa folha e não encontrei, então, naturalmente, eu concluo que ele não existe. Se eu quisesse colocar isto um bocadinho com um pseudocódigo, então aquilo que eu poderia dizer é que, para procurar se o nó existe numa árvore, supondo que eu estou então à procura de um nó V ou do número V na árvore T, o que eu faço é o seguinte. Se o nó for menor que o valor, então eu tenho que procurar do lado esquerdo. Okay? E, portanto, aquilo que eu posso fazer é, se for menor, então, por favor, devolve o resultado de verificar se está contido no fio do lado esquerdo. Se, por sua vez, não for menor, mas for maior, então faço a mesma coisa, mas procuro do lado direito. Se não for menor nem for maior, é um bocado, se não é a boi a vaca, não é? Portanto, se não for menor nem for maior, quer dizer que é igual, então devolvo true. Devolvo true porque, no fundo, encontrei o nó que é igual. Como qualquer função recursiva, nós precisamos de um caso base. Quando é que isto para? Como vimos há pouco, para quando eu chego a uma folha. Se, por definição, uma folha tiver filhos nulos, então, a certa altura, quando eu procuro para a esquerda ou para a direita, já estou numa folha, eu vou ter um nó nulo, e, portanto, se o nó for nulo, é quando eu devolvo false. Portanto, vocês aqui, no fundo, têm um bocadinho as condições típicas de uma função recursiva. Tem que ter os dois casos que podem ser possibilidades para devolver, um caso em que devolve false, um caso em que devolve true, e o caso em que continua recursivamente e procura devolver, então, o valor. Vejamos agora um outro caso um bocadinho mais complexo. Portanto, até agora vimos só apenas como é que nós conseguimos verificar se existe, agora vamos verificar um bocado como é que se insere. E repito já agora, portanto, nós aqui estamos um bocadinho a recordar aquilo que vocês já conhecem noutras cadeiras, mas em todo o caso é bom colocar-vos outra vez dentro do contexto. Se eu quiser inserir um valor numa árvore, aquilo que eu faço é muito parecido com o verificar se ele já existe, só que neste caso eu tenho que realmente criar o nó que eu estou a inserir. Por exemplo, imaginemos que eu quero inserir o 4 nesta árvore aqui.
Eu começo por estar no 5, verifico que 4 é menor, vou para este lado, depois verifico que 4 é maior que 2, venho para este lado, verifico que 4 é maior que 3, vou para este lado, e finalmente cheguei então ao caso em que é nulo, e portanto é aqui nesta posição que eu insiro o 4. Então, tal e qual acontece, eu vou sempre atravessando a árvore e vou para a esquerda e direita consoante o número é menor ou maior, e depois, quando finalmente chego à folha, insiro o nó que eu estou à procura na posição correspondente. Uma pequena ressalva. Normalmente, se o valor for igual a um já existente, por exemplo, imaginemos que eu estou aqui a inserir um 3. A certa altura chegava e já tinha um 3. Normalmente aquilo que acontece é que não se insere. Se nós pensarmos que uma área binária da pesquisa está a armazenar um conjunto, então temos que num conjunto não há repetições de números. Um número ou está no conjunto ou não está. Não pode acontecer mais do que uma vez. Claro que na prática vocês podem até desejar ter valores repetidos. Aquilo que na gíria seria, não um 7, mas um multiset. Por exemplo, algo que o C++ suporta, para além de ter um 7, também suportaria um multiset. Neste caso, se nós quiséssemos suportar, a única coisa que nós tínhamos de ter um bocadinho de cuidado era ser minimamente coerentes. Portanto, quando eu digo que queremos ser coerentes, era mais, se eu vou inserir um igual, tenho que escolher se eu insiro do lado direito ou do lado esquerdo, e depois eu seguia sempre essa visão, não é? Que me permitiria depois, quando eu andasse à procura de um número e das possíveis repetições, saber sempre se eles estariam sempre à direita ou sempre à esquerda. Em todo caso, o mais comum é, quando temos um igual, não inserimos. Portanto, simplesmente ignoramos ou até devolvemos um falso ou algo do género para indicar que, quando estamos a tentar inserir, esse número até já existia. Se eu quisesse colocar isto em pseudocódigo, o método é muito parecido com o anterior, ok? Só que com pequenas diferenças. Em particular, vamos imaginar que estamos a chamar então a função insert, em que eu estou a inserir na árvore T o valor V, e portanto, se for menor, eu chamo insert para o lado esquerdo, se for maior, chamo insert para o lado direito, mas estou a fazer agora aqui uma coisa um bocadinho diferente, não é? Que é, vou assumir que o insert devolve a própria árvore que ele criou. Okay? Isto é feito para quê? Isto é feito para que, quando eu estou na folha, eu estou a dizer que a folha da esquerda, por exemplo, é igual ao resultado inserido do lado esquerdo. E depois, quando finalmente chega um nulo, portanto, quando eu já estou na parte que é a seguir à folha em si, o que eu faço é devolvo um novo nó, e esta parte em que nós temos o t.esquerdo igual a este resultado, faz com que o novo fio esquerdo passe a ser esse valor. Não é? Portanto, se eu voltar aqui um bocadinho atrás, isto é correspondente a dizer que quando eu estou aqui no 3, eu digo, o novo fio esquerdo é o resultado de inserir o 4 nesta parte. E como aqui estava nulo, ele cria o nó 4, devolve e coloca lá. A consequência mais para trás é que nunca há, digamos, consequências nefastas. Se quando eu estou no 2, eu tento inserir deste lado, e digo na mesma que o resultado disto é colocar o filho esquerdo, ou o filho direito neste caso, do 2, igual ao resultado de inserir aqui, então, realmente, o que nós estamos a fazer é voltar a colocar o que já estava. Está bem? E, portanto, neste caso, essencialmente o que eu quero dizer, não é? Que isto é uma maneira um bocadinho inteligente, por assim dizer, de conseguir prever o reflexo de acontecer sem ter que estar já a prever o que vem a seguir. É? Portanto, uma implementação feita por vocês um bocadinho mais naive poderia, por exemplo, estar um bocadinho a tentar ver antecipadamente se por acaso o da esquerda existia ou não. O que estamos aqui a fazer é um bocado genérico. Está bem? E, portanto, se for menor, então, inserimos, devolvemos. Se for maior, inserimos, devolvemos. Se não for maior, nem menor, então devolvemos simplesmente a árvore sem alterações, correspondendo, então, ao que tinha sido dito, que era não inserir duplamente. Finalmente, temos as operações mais básicas. Verificar se existe. Inserir, falta-nos então a parte de remover. Remover é provavelmente a operação que é um bocadinho mais complexa. Nós vamos ver até já um bocadinho mais à frente, quando temos outros tipos de árvores. Normalmente remover é realmente, digamos, a operação que é até mais complicada de implementar e mesmo conceptualmente mais difícil de imaginar exatamente o que está a acontecer. E, portanto, neste caso, a grande diferença, não é? É que quando nós estamos a inserir, podemos sempre inserir abaixo de uma folha, mas quando estamos a retirar, podemos ter o azar de retirar uma folha, de retirar um nó que não é uma folha. Não é? Portanto, temos que decidir o que fazer. Portanto, imaginemos que nós estamos a remover aqui o número 5. Para chegar até o nó, é fácil, é exatamente o mesmo algoritmo sempre. Verificamos, vamos para a direita ou vamos para a esquerda, chegamos à posição e finalmente descobrimos, ok, temos que tirar o 5. Só que agora temos aqui um problema, não é? Que é o que é que fazemos a partir do momento em que retiramos o 5. Então, para manter as condições de maior pesquisa, quais são os candidatos a virem para aqui? Eu preciso de um nó que, ao ser colocado aqui, um valor, não é? Tem que ser maior do que todos estes, ou tem
tem que ser maior que todos estes e ao mesmo tempo menor que todos estes. Portanto, os candidatos serão o maior dos deste lado, porque se for maior deste lado, automaticamente é maior do que todos os restos que sobra lá desse lado, e como está deste lado, automaticamente também é menor do que estão aqui. Outro candidato possível seria o menor dos deste lado aqui. Porque se é o menor dos deste lado, automaticamente é menor do que todos eles, e como está deste lado, já é maior do que estes que estão aqui. Portanto, por exemplo, neste caso, os candidatos a vir para esta posição seriam o 3, o maior deste lado, ou o 6, o menor deste lado. Portanto, basicamente temos duas hipóteses. O caso mais fácil já agora é, se tivermos a sorte de remover uma folha, então simplesmente não fazemos nada, não é? Por exemplo, se eu chegasse aqui e quisesse remover o 17, era só retirar o 17 e já está. Colocando isto, digamos, de uma maneira um bocadinho mais pictórica, supondo que o nó não é folha, quais são então os casos que nós temos para resolver? Se por acaso o nó só tiver grau 1, então é um bocadinho questão de empurrar para cima aquilo que acontecia, não é? Portanto, se eu tentar tirar o nó A e ele só tiver um filho, é só encostar o B para trás. Voltando a colocar aqui um exemplo, não é? Se eu tentar retirar daqui o nó 6, é só pegar no 7, encostá-lo para cima e, portanto, o 5 ficava a apontar para o 7. Se por acaso eu tenho grau 2 e tenho 2 filhos, então tenho que escolher um nó que mantenha a minha propriedade e, por exemplo, podemos escolher o maior nó da subárvore esquerda, que é o nó que está mais à direita da subárvore esquerda, como nós vimos no início, porque esse é que é o maior. Ou seja, vamos buscar aqui aquele nó pequenino D, que é o maior de todo este lado, e colocamos em cima e mantemos então a propriedade do D ser maior que todos estes que estão deste lado e ser menor que todos os que estão deste lado. Portanto, um exemplo aqui mais, outra vez mais visual do que estamos a dizer, não é? Se eu quisesse então retirar o 5, que é exatamente a imagem que eu tinha há um bocadinho, era uma questão então de pegar no 3, necessariamente o 3 subir ali para cima e ficamos então com uma árvore que continua a ser binária e de pesquisa. Se eu retirasse então o nó só com um filho, no meu caso do 6, era só empurrar o 7 para cima. Portanto, no fundo, é o que eu já tinha exemplificado, mas que eu deixo ficar normalmente com figuras para que vocês possam voltar a seguir esta linha de raciocínio quando estiverem a ver os slides. Aquilo que eu vos convidava a fazer no seguimento não só do vídeo, não é, mas também dos slides, e que eu vos aconselhava a interagir um bocadinho, ou seja, realmente a pegarem na visualização, experimentarem inserir, retirar, etc, etc, é ver, neste caso, uma pequena visualização para inserir coisas. Se eu fosse agora aqui à página, já agora vou-vos mostrar o link direto, embora seja clicável aqui no slide, vocês têm uma parte onde tem aqui material de apoio, não é? Então, temos slides, tem as aulas práticas, tem os livros recomendados e depois tem uma parte que tem aqui várias visualizações. E dentro das visualizações tem aqui duas principais ligações que têm visualizações de estruturas de dados. Já usamos, por exemplo, o Visualgo, quando estivemos a ver, por exemplo, as ordenações. Neste caso vamos usar esta segunda que está aqui, Data Structures Visualizations. Aqui vocês têm muitas visualizações de algoritmos, ok? Por exemplo, podem espreitar também visualizações de várias ordenações comparativas, bucket sort, counting sort. Vão poder ver, por exemplo, animações de algoritmos de grafos, que vamos falar noutro capítulo mais à frente, como pesquisas em profundidade, em largura, Dijkstra, Prim, a ordenação topológica, Floyd-Warshall, Kruskal e por aí adiante. Neste caso, o que nós estamos a fazer aqui neste capítulo é falar de árvores binárias de pesquisa e, portanto, eu vou começar por clicar nessa visualização. E, portanto, se eu quisesse, vamos fazer aqui com pausa, vamos inserir um elemento numa árvore. Portanto, inicialmente a árvore só tem um elemento. Até aqui tudo bem. Se eu quiser inserir agora aqui um elemento, vamos imaginar que eu quero inserir agora o 10. O que é que acontece? Portanto, eu fiz pausas, agora um bocadinho, quer dizer que agora eu posso andar devagarinho. Para inserir o 10, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comparar com o 5. Como o 10 é maior que 5, ele é inserido daquele lado. Se eu quisesse agora inserir, por exemplo, um 1, o que acontecia era que comparávamos com 5, como o 1 é mais pequeno, fica deste lado. Se eu quiser agora inserir, por exemplo, um 8, compara com 5, é maior que o 5, vai para este lado, compara com o 10, é menor que o 10, vai para este lado. Se eu quisesse inserir agora, por exemplo, um 6, compara com 5, compara com o 10, é mais pequeno, compara com o 8, é mais pequeno, fica daquele lado. Finalmente, só para mostrar mais um pequeno exemplo, vamos para aqui o 9, é maior que 5, é menor que 9, menor que 9 não, é menor que 10, é maior que 8 e vai para aquele lado. Ok?
E, portanto, isto seria uma árvore binária de pesquisa. Podem brincar um bocadinho com isto para garantir que vocês tenham a noção toda. E, portanto, reparem que, no fundo, se eu tiver uma dada ordem de inserção de elementos numa árvore binária de pesquisa, garantidamente a árvore vai ficar sempre com o mesmo formato. Porque se eu voltar a inserir os mesmos elementos pela mesma ordem, então a árvore vai ficar a mesma. Portanto, o que pode fazer variar é a ordem de inserção. Se eu tivesse inserido por uma outra ordem os mesmos números, claramente a árvore poderia ficar diferente. Não é? Por exemplo, olhando para aqui, nós sabemos logo que à partida o primeiro número inserido tem que ser necessariamente a raiz. E sabemos que os nós que são sucessores foram inseridos depois dos seus antecessores. Já saberíamos sempre, olhando para esta árvore, que depois do 5 é que apareceu o 1 e o 10. Não sabemos qual deles veio primeiro, mas sabemos que eles vieram depois do 5. E que o 8 também veio depois do 10 e que o 6 e o 9 vieram depois do 8. Também podem brincar aqui um bocadinho com a parte de apagar elementos e com a parte de descobrir. Por exemplo, se eu estiver aqui à procura do número 42, inevitavelmente, tínhamos de ter um 42 alguns na aula, o 42 é maior que 5, o 42 é maior que 10, e descobrimos que não tinha aqui nada e, portanto, o elemento não está. Se quisermos então apagar, vamos, por exemplo, imaginar apagar o próprio 5. Ao apagar o 5, descobrimos aqui o 5, portanto, temos que o apagar, e agora, tal como eu vos mostrei no exemplo, vamos pegar no elemento que seja, neste caso, o maior da subárvore esquerda. Como nesta subárvore só temos aqui o 1, então fica ali o 1 e desaparece. E, portanto, a árvore continua a ser uma árvore binária da pesquisa. Ok? Se eu quiser apagar, por exemplo, o 8. Vamos para este lado, vamos para aqui, chegamos ao 8. O 8, então, tal e qual vimos há um bocadinho, elemento apagar, procuramos o maior deste lado, que é o 6. O 6 fica ali e, portanto, ficamos com a árvore assim. Se eu quisesse apagar finalmente, por exemplo, o 1, temos então um caso simples, onde só tem grau 1, e portanto, se apagamos um elemento que só tem um filho, puxa o que está para trás. Não é? Portanto, é basicamente encostar o 10 para a raiz. Portanto, podem e devem brincar um bocadinho com esta visualização, e assim acho que ficam mais ou menos confortáveis em garantir que percebem completamente como é que funciona uma árvore binária de pesquisa. Se eu vos pedisse um pouco qual é que é a complexidade temporal de uma operação numa árvore binária de pesquisa, quer seja verificar se o elemento existe, contém-se, uma inserção ou uma remoção. Como nós vimos aqui, essencialmente aquilo que nós estamos a fazer é percorrer a árvore. E, no pior caso, aquilo que acontece é que nós estamos a percorrer a árvore até ao final. Não é? Por exemplo, se estamos a ver se o elemento está contido e ele realmente não estiver na árvore, é esse o pior caso. Porque temos que andar a procurar até chegarmos à conclusão de que já estamos na folha e o nó não pode existir. Portanto, no fundo, as operações têm um tempo que é proporcional à própria altura da árvore. É verdade que nós sabemos que o fator constante, portanto, quando nós falamos, por exemplo, em 3n, 4n, a complexidade é n, mas temos aquele 3 ou 4. E, portanto, nós aqui não estamos preocupados com esse fator constante. Não importa quanto tempo demora a comparar, se é comparar só um número, se é comparar uma coisa mais complexa. Não é? O que importa é que a ordem de grandeza é da ordem da altura da árvore. Também. E, portanto, se a árvore tiver a altura h de height, então a complexidade de descobrir o mínimo é a altura, porque é andar para este lado a descobrir o mínimo. A complexidade do máximo também é a altura. A complexidade de inserir um elemento, de remover, verificar se existe, é sempre O de H. Ok? Portanto, estamos intimamente ligados à altura da árvore. Ora, o problema de fazer isto com altura é que a árvore pode ter uma altura que é muito má. Não é? Ou seja, no pior caso, a árvore fica com uma altura que é exatamente n. Como é que isto pode acontecer? Vamos andar aqui um bocadinho para trás na árvore. Vamos inserir os elementos, por exemplo, por ordem crescente. Vamos fazer aqui play, que é para não demorar tanto tempo. Inserimos um 2, um 3, um 4, um 5, e assim até temos uma árvore que é diferente desta, não é? Que aqui foram inseridos precisamente pela ordem inversa, a ordem decrescente. O 6, o 5, o 4, 3, 2, 1, aqui estamos a inserir por esta ordem. O que importa é que neste caso isto fica exatamente o equivalente a uma lista. Não é? Fica uma coisa linear. Não estamos a aproveitar absolutamente nada ao facto de a árvore ser binária. E, portanto, quando eu estou aqui à procura de um elemento, tenho que passar por todos eles. Ou seja, no pior caso, a altura de uma árvore binária de pesquisa é n. Ou seja, esta seria uma ordem má, no sentido em que nós não tentamos grande coisa tentar usar a árvore binária de pesquisa, não é? Portanto, isto é tão mau, entre aspas, como usar uma lista ligada, sem nenhum tipo de ordenação, sem nenhum tipo de, se quisermos, de organização que nos permita melhorar a pesquisa. E, portanto, nós temos que de algum modo conseguir lidar com isto para tornar as árvores binárias de pesquisa algo que seja realmente
eficiente para usar. Portanto, o que nós queremos genuinamente não é uma árvore deste género, mas uma árvore deste género. Aquilo que nós chamamos de uma árvore equilibrada. Isto é uma árvore desequilibrada no sentido em que um dos ramos, neste caso o ramo direito, tem muitos mais nós que o ramo esquerdo. Bem? Portanto, nós queremos uma árvore equilibrada. E uma árvore que seja equilibrada ao máximo tem que tipo de altura? Ou seja, qual é a ordem de grandeza de uma altura? Já vimos então que uma árvore desequilibrada pode ter uma altura que é da ordem de grandeza de n, se eu tiver n nós. Já se a árvore for equilibrada, quantos nós é que tem? Ou qual é que é a altura? Façamos aqui um pequeno desenho só para ver. Imaginemos que eu tenho aqui um nó. E agora vou desenhar aqui mais alguns nós. Vamos só desenhar aqui uma árvore, que vai ficar assim um bocadinho, digamos, às 3 pancadas, mas é o suficiente para poder explicar o que eu quero. E agora vamos fazer aqui. Fica com mais charme, fica assim completamente, digamos, desenhada manualmente. Aqui temos uma árvore binária com 1, 2, 3, 4 níveis que está muito bem equilibradinha. E se eu fizer agora aqui uns riscos só para separar os níveis, e agora perguntasse algo como, por exemplo, quantos nós é que existem em cada nível? Deixa-me só completar aqui um bocado o risco que tem mais por aqui. E se eu perguntasse quantos nós existem em cada nível, neste nível aqui de cima existe, vamos pôr aqui um draw, existe um nó, que é este. Neste nível aqui existem 2, porque é 1 vezes 2, não é? Porque ele tem 2 figos. Agora, neste nível aqui abaixo, nós temos 4, porque cada um dos 2 nós que existiam tem 2 figos, 4. E aqui, finalmente, 8. Não é? Portanto, isto corresponde simplesmente, no fundo, a multiplicar por 2 cada vez. Se eu perguntasse quanto nós existem ao todo, em todos os níveis, até esse nível, se eu quisesse de algum modo uma espécie de somatório, até ao nível 1 inclusive, só há um nó, que é este. Até ao nível 2, portanto, estes nós todos aqui, existem 3 nós, que é 1, 2, mais 1, 3. Depois, até ao nível 3, existem 1, mais 2, mais 4. Ou seja, 7. Estou a somar no fundo que estão aqui, não é? E depois, se eu somasse mais estes 8, aquilo que eu tenho é 15. Portanto, o que é que está aqui a acontecer, não é? Se vocês repararem, nada estou a somar cada um deles, mas este número aqui é um número que vos diz alguma coisa, não é? E, portanto, este número, no fundo, é sempre a potência de 2 que vem a seguir, menos 1. Ok? O que é que isto significa, no fundo, não é? Que é cada novo nível, no fundo, duplica-nos a quantidade de nós que nós conseguimos armazenar. Não é? Ou é quase muito parecido com duplicar. Não é? Porque nós estávamos com 7 e conseguimos quase o dobro. Depois com 15, que número é que viria a seguir? Não é? Aqui viria 16, não é? E o número que vinha aqui era 31. Tá bem? E portanto, se eu vos pedisse agora, qual é que é o valor aqui da altura? Em termos de ordem de magnitude. Se para eu guardar 15 nós, a altura no fundo é, ou o número de níveis é 4, não é? Tecnicamente a altura até é 3, não é? Para usar um bocado. Mas em todo caso não nos importa se é mais 1 ou menos 1, se começamos em 0 ou se começamos em 1, não é? Mas se eu com 15 nós consigo ter a altura 4, depois com todos 16, 17, 18, 19 até chegar a 31, eu vou ter a altura só simplesmente 5, se estiver completamente equilibrado. E portanto, se eu estou a duplicar o número de nós cada vez, então a altura é precisamente o que nós queremos, não é? Que é o logaritmo de n, ou é da ordem do logaritmo de n. Porque se aqui eu estou a multiplicar, então o número de níveis que eu preciso é precisamente o inverso da exponenciação por 2, que é o logaritmo. Portanto, neste caso, a base 2. Portanto, isto que eu estou no fundo a dizer também está um bocadinho aqui explicado, está bem? Portanto, eu só quero que vocês compreendam intuitivamente, não é? Porque é que a altura então é logarítmica. E a intuição é simplesmente porque cada novo nível nos permite duplicar a quantidade de nós que nós temos. Supondo que está equilibrado, claro, não é? Portanto, se não estiver equilibrado, a altura não é logarítmica. É só numa árvore perfeitamente equilibrada, a altura tem a ordem de grandeza logaritmo. E não importa aqui então se é logaritmo mais 1, logaritmo menos 1, o que importa é que a ordem de grandeza cresce logaritmicamente. E, portanto, cresce muito devagarinho, nós acrescentamos o dobro de nós e só fazemos mais uma pesquisa. Não é? Portanto, isto significa que uma árvore binária, por exemplo, com 1 milhão de nós, não é? Se eu quisesse ter uma ideia da altura que ficava, e, portanto, se eu tenho aqui 2 levantado
a 10 dá 1024, 2 levantado a 20 dá 1 milhão, não é? E portanto isto está-nos a dizer no fundo que com 1 milhão de nós a altura fica algo perto de 20. Ou seja, com 20 comparações eu consigo chegar logo a saber se o nó está lá ou não. Que no fundo, já agora, é muito semelhante àquilo que nós fazemos com pesquisa binária, não é? Portanto, uma área binária de pesquisa é quase como uma estrutura de dados que vos permite fazer o equivalente a uma pesquisa binária dos elementos, só que de forma dinâmica. E é precisamente o equivalente a uma pesquisa binária porque com uma única comparação, se a árvore estiver equilibrada, nós sabemos que vamos para um dos lados e eliminamos metade dos elementos. Portanto, a lógica é a mesma, só estou a dar mais intuições para que vocês consigam perceber um bocado o que é que está a acontecer. Já agora, se eu soubesse os números à partida e conseguisse, no fundo, definir por que ordem é que eu os devo inserir, qual é que seria a ordem que seria a melhor ordem possível, no fundo, para garantir que eu conseguia ter sempre a melhor altura possível. Por exemplo, imaginemos que eu tenho os nós 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu quero que a árvore fique equilibrada, eu quero que eu tenha tantos nós do lado direito como tantos nós do lado esquerdo, não é? Nas subárvores. Então, realmente, o elemento que eu devo escolher é aquilo que seria a mediana. Por exemplo, neste caso, nestes números, que eu já os coloquei por ordem, a mediana, o número que tem a ordem no meio, é o 4. Portanto, isto permitiria que, no fundo, os nós mais pequenos ficam de um lado e os nós maiores ficam do outro. E a mediana é aquela que garante que este conjunto fique equilibrado. Depois deste lado seria o mesmo processo. A mediana só deste lado seria o 2. E, portanto, depois vinha aqui o 1 e o 3. E a mediana deste lado seria o 6. E depois tinha aqui o 5 e aqui o 7. Okay? Portanto, se eu vos pedisse uma ordem, a resposta é mais ou menos o equivalente à pesquisa binária. Não é? Portanto, é começar pelo elemento do meio e depois fazer o mesmo processo de um lado e do outro. A tal mediana. Está bem? Agora, isto é um mundo perfeito onde vocês podiam saber a ordem antecipadamente, não é? Mas no cerne do problema, eu posso não saber a ordem. Posso querer fazer inserções e remoções que dependem, no fundo, da interação do utilizador. Aliás, mais uma vez, se isto fosse estático e eu nunca tivesse que inserir nem remover, então nem precisava quase da árvore binária de pesquisa, não é? Podia simplesmente então ter um array ordenado e aplicava a pesquisa binária que literalmente correspondia a esta árvore. Fazer pesquisa binária neste array seria começar pelo 4 e consoante a resposta ir para um lado ou para o outro e eliminar os outros. Portanto, mais uma vez fica só a intuição de que uma área binária de pesquisa, no fundo, está a fazer o equivalente à pesquisa binária. Fica também já agora uma nota, embora nós não iremos provar no contexto desta cadeira, que se nós inserirmos um conjunto de elementos por uma ordem completamente aleatória, ou seja, se nós temos a certeza que ela é aleatória, que não tem nenhuma ordem específica, então a altura esperada é da ordem de grandeza de log de n. Okay? Se vocês pegarem num milhão de números, imaginemos, e tirarem à sorte a ordem, não é? Gerarem números pseudo-aleatórios e inserirem-nos à sorte numa árvore, o que vai acontecer é que a árvore terá, então, uma altura esperada, ou em média, não é? Será próxima de log de n. Não é exatamente log de n, ok? Portanto, é um bocadinho mais, não é perfeitamente equilibrada, mas fica algo parecido com isto. Portanto, fica só um bocado como nota de curiosidade. Mais à frente, noutras cadeiras, poderemos vir a falar disto. Para conseguir atacar formalmente este problema, nós precisávamos ter aquilo que se chamaria de uma análise probabilística de algoritmos, não é? Porque quando envolvemos aleatoriedade, só podemos falar em altura esperada, ou tempo esperado. Okay? E, portanto, não é necessário saber isto para esta cadeira, mas se tiverem curiosidade, espreitem o livro Introduction to Algorithms, que é um dos livros que é realmente referido para esta cadeira. Eu diria, digamos, que um estudante de uma licenciatura ligada à ciência de computadores, a Computer Science, deveria passar pelo menos uma vez por este livro, que é uma espécie de bíblia dos algoritmos, não é? O CLRS, em que o CLRS vem um pouco dos autores, está bem? Portanto, é um livro muito interessante, tem uma prova também engraçada para isto e, portanto, se quiserem espreitar, fica a dica. O importante aqui é só explicar que se os dados forem aleatórios, então a altura média, a altura esperada, é log de n. No entanto, you should be so lucky. Não é? O que acontece, na realidade, é que os dados não são necessariamente aleatórios. Pelo contrário, também, portanto, aleatórios seria, digamos, um caso extremo, não é? Onde é realmente aleatório. Mas os dados reais, muito raramente, serão puramente aleatórios. Aliás, até podem ser adversariais. Ou seja, vocês até podem ter casos onde os dados são dados de maneira a quase que complicar a vossa vida e, portanto, são dados de forma a garantir que a vossa estrutura de dados tem um comportamento mau. E, portanto, se nós à partida não soubermos qual é que é a ordem, portanto, não podemos ir pela melhor ordem, nem a ordem for realmente aleatória, então o que é que podemos fazer? Como é que nós nos podemos precaver para
nunca ter más ordens, ou se quisermos, como é que nós nos podemos precaver para conseguirmos ter uma árvore que fica sempre equilibrada e desse modo seja log de n e simplesmente não decaia para um comportamento mau seja odd log de n e não decaia para um comportamento odd de n. Então, para isso, para ter árvores equilibradas com a altura de log de n, nós teríamos muitas hipóteses possíveis. Okay? E, portanto, nós vamos falar de algumas delas nesta cadeira. Em particular, vamos falar do conceito de AVL trees e de red-black trees. São os dois tipos de árvores que nós vamos falar, mas na realidade existiriam muitos mais tipos de árvores deste género. Okay? Por exemplo, splay trees, que são faladas em cadeiras como tópico pensadas em algoritmos, trips, que são uma mistura que tenta, de certo modo, por exemplo, aproveitar a aleatoriedade, ou seja, uma trip combina uma noção do que é uma heap com uma árvore de pesquisa para conseguir dar o equivalente a uma árvore que é aleatória. Isto são exemplos de árvores, ou seja, árvores que, de algum modo, ficam equilibradas e, portanto, encaixam precisamente neste padrão de ter uma árvore binária de pesquisa que está equilibrada. Se eu quisesse ter uma eficiência de log de n para operações então como inserir, remover, mínimo, máximo, verificar se o elemento está contido, mas não usar árvores, teria outros tipos de estruturas de dados. Por exemplo, skip lists são uma estrutura de dados bastante interessante, que é usada, por exemplo, em companhias como a MemSQL. Uma tabela hash, que ainda consegue ser, por exemplo, melhor do que log de n. Ou seja, poderia responder em O de 1, desde que vocês tenham uma função de hash que seja muito boa, não é? E, portanto, essa parte de ter uma função de hash que é muito boa já seria, então, se calhar a parte mais complicada, não é? E, portanto, nós não iremos falar já agora destes tipos de estruturas de dados nesta cadeira, não temos tempo para tudo. Eu adoraria dar-vos todas as estruturas de dados e mais algumas. Simplesmente DAA é só uma cadeira, já falamos de bastantes coisas e, portanto, no contexto disto falaremos de AVL trees, red-black trees, e depois ficam já, digamos, com o sentimento de que há muita mais coisa para descobrir, não é? E ficam com a pulga atrás da orelha para procurarem alguns destes nomes. Skip list, hash tables e, por exemplo, bloom filters. São estruturas de dados que têm muita poupança a nível de memória. Portanto, um bloom filter, por exemplo, é probabilístico, ou seja, ele não garante sequer que é exato, vai ter uma certa probabilidade de estar correto e, no entanto, com isso consegue gastar ainda menos do que n em termos de espaço. Ou seja, imaginem que vocês querem guardar 1 milhão de coisas em espaço mais pequeno que 1 milhão. Parece assim até um bocado complicado, como é que é possível, mas o Bloom Filter, por exemplo, consegue responder de forma probabilística a este tipo de perguntas. Existe ou não existe elemento no conjunto, gastando muito menos do que aquilo que são os próprios dados em si. E, portanto, estas são as estruturas de dados que eu aconselharia a espreitarem, se tivessem curiosidade, mas em particular para esta cadeira nós vamos falar da AVL Trees e red-black trees. Já agora, embora eu não tenha, digamos, tempo para falar tudo, se eu chegasse aqui e colocasse Wikipedia e, por exemplo, red-black trees, não vos quero mostrar tantas red-black trees em particular, quero só explicar aqui uma pequena coisa. Na Wikipedia nós podemos ver exemplos de várias estruturas de dados, não é? Como é óbvio, e o que eu queria mostrar um bocadinho era aqui em baixo, na parte de Tree Data Structures, que as que nós estamos aqui a falar estão então aqui, red-black tree, AVL tree, splay tree, trip, mas há muitas mais, não é? E, portanto, se vocês quiserem espreitar um bocadinho este tipo de matéria, podem ver mais coisas, como, por exemplo, scapegoat trees, Tango trees, e até, quem sabe, algum de vocês um dia não vai inventar e, portanto, teremos uma João tree ou algo do género, está bem? Portanto, quem sabe, um dia vocês não inventam uma estrutura de dados que eu possa ensinar na cadeira. E, portanto, com isto eu vou parar no contexto deste vídeo. No próximo vídeo vamos falar um bocadinho então das AVL trees e das red-black trees. E, portanto, para garantir que vocês encaixam bem esta noção, não é? De quando é que a árvore fica desequilibrada, eu queria vos mostrar um meme, o inevitável meme, não é? Portanto, daqueles memes que só mesmo quem for desta área se pode rir um bocadinho. E, portanto, o meme diz um bocadinho o que é que acontece quando nós estamos a procurar numa área binária, mas mesmo assim ainda demora tempo ao n. Ou seja, quando ela é desequilibrada. O 0, o 1, o 2.
Portanto, espero que depois deste mimo nunca se esqueçam então de quando é que a árvore fica desequilibrada. E para terminar em grande, depois deste mimo, que é verdade, é um bocado parvo, mas é um template realmente excelente para árvores binárias, fica a pergunta mais importante de todas, não é? É um mimo que eventualmente vocês já viram, que é, se as árvores binárias usassem calças, como é que elas ficariam? Será que usava assim ou assim? Portanto, fica a pergunta filosófica.